iniciar o nosso culto, irmãos. Vamos baixar nossa cabeça, vamos estar orando ao Senhor. Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Se houver alguma coisa que possa impedir a sua comunhão com o Senhor, a sua liberdade de adorar o Senhor, coloque diante do Senhor a vontade de Deus. Peça ao Santo Espírito que fale ao teu coração e mostre a você se alguma coisa pode impedir a tua adoração. Se Ele te mostrar, confesse ao Senhor, já agradecendo pelo perdão recebido na cruz do Calvário. A palavra de Deus em 1 João nos garante que confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confesse ao Senhor e já agradeça pelo perdão recebido na cruz do Calvário. Entrega ao Senhor tudo aquilo que ocupa o teu coração, as preocupações, as tristezas, as dúvidas. Coloca-no diante do Senhor, vontade do Senhor, que você possa estar com o coração pronto para adorar o Senhor, somente adorar o Senhor. Agradeço por estar aqui nessa noite, pelo privilégio que nós temos de estar juntos com o corpo de Cristo, para celebrarmos a vida, a esperança em Jesus Cristo. E agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui. Não é mérito nosso, mas o Senhor nos trouxe. Amado Pai, nós louvamos o Teu santo e bendito nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque nós podemos orar ao Senhor, confessar os nossos pecados, as nossas dívidas, meu Deus, a nossa culpa, meu Deus, com a certeza de que o Senhor nos perdoa, com a certeza de que o Senhor, naquela cruz, levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa. E hoje podemos estar aqui, Senhor, confessando com a certeza que somos perdoados, com a certeza que a comunhão é restaurada com o Senhor, Pai. E estamos livres para Te adorar, para celebrarmos com alegria, Senhor, no coração. Oh Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor foi quem nos trouxe. O Senhor é quem nos reúne, Senhor, Pai, com Teu amor, para juntos como igreja, como corpo de Cristo, adorarmos Teu santo nome, Senhor. Celebrarmos a vitória de Cristo naquela cruz, meu Pai. Oh Jesus, se conosco, Senhor. Nós Te adoramos, meu Pai. Queremos declarar aqui, Senhor, que somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor, meu Pai, do nosso coração, Pai. Cada palavra dita aqui, cada oração, Senhor, cada canção cantada, Deus, cada palavra dita na canção, Senhor, possa ser verdade em nossas vidas, Deus. Possamos meditar, Senhor, possamos pensar, Senhor, em cada palavra, fazer um propósito contigo, Senhor, para que seja verdade tudo que cantarmos aqui na nossa vida, Pai. Santo Espírito de Deus, venha nos ajudar, Senhor. Venha, Senhor, meu Pai amado, fazer com que nós tenhamos um culto único, meu Pai amado. Que não seja mais um culto na nossa vida, que não seja uma rotina de ir na igreja, que não seja, Senhor, fruto de uma religiosidade, Senhor, mas que seja o desejo profundo, Senhor, de estar aqui para ouvir o Senhor, meu Pai, através dos louvores, através da Tua palavra, meu Pai, através da nossa comunhão, meu Deus, que o Senhor possa falar conosco, Pai. E que a nossa expectativa, Senhor,
possa sair diferente aqui de como entramos, meu Pai. Que a nossa expectativa, Senhor, é sair daqui, Senhor, com o coração transformado, mais parecido contigo, Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, repreendemos toda a religiosidade, Senhor, toda a frieza do Senhor, do nosso coração, Senhor, todo fruto, Senhor, meu Pai, de uma rotina religiosa, Senhor, repreendemos em nome de Jesus, meu Pai amado. Que o Senhor, Santo Espírito, fale ao nosso coração, nos traga, Senhor, meu Pai, fervor na adoração, Senhor, nos traga, Senhor, alegria profunda, Senhor, de estarmos juntos para te adorar, te exaltar, te agradecer. Que o nosso coração possa estar na expectativa daquilo que o Senhor vai falar conosco essa semana, nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, e queremos aqui, Senhor, declarar a toda a região celestial, Senhor, que esse culto é para o Senhor, meu Pai. Somente o Senhor, meu Pai, é digno de receber toda a honra e toda a glória, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos ao Senhor, meu Pai. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Vai tocar o primeiro cântico, aí você sai do seu lugar, cumprimenta o seu irmão, aquele que você não viu ainda, ore com ele, deseja um bom culto, e nós vamos estar celebrando o Senhor com os cantos. Esperança viva.
que o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Que os nossos corações possam continuar abertos, Deus, para que a tua mensagem possa continuar sendo ministrada em nossos corações. É que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Manifesta essa igreja, o Senhor nos traz, Senhor, no lugar de encontro com o Senhor. Não existe nada que possa impedir o seu Espírito de agir. Não existe nada que pode impedir o seu Espírito de se manifestar na igreja. Por isso, como nós já cantamos, Senhor, nós continuamos orando, clamando, Senhor, vem e se manifesta nesse lugar, Deus. Nós queremos uma manifestação intensa do Espírito Santo. Nós queremos que o Espírito Santo nos escolheu e nos batizou quando nós temos o Senhor, justamente para que nós pudéssemos viver uma vida intensa com o Senhor, uma vida imersa no Espírito Santo, cada vez mais profunda, Deus. Então, em nome de Jesus, vem nesse lugar, Senhor. Nós queremos que Tu és, Jesus, aquele que caminha entre os candelabros, Senhor, aquele que caminha entre essa igreja, e nós queremos que agora, nesse lugar, o Espírito Santo está caminhando entre nós. O Espírito Santo está caminhando entre as cadeiras, entre as fileiras, tocando os corações, falando aos corações. E nós oramos para que isso não termine ao fim do louvor, para que isso não termine ao fim do culto, mas para que isso seja um verdadeiro poder de Deus que nos alcança, Senhor, na segunda-feira, que nos alcança na terça-feira, que nos alcança na quarta, quinta, sexta, sábado, Senhor. Que todos os dias sejam dias de intensa presença do Senhor na nossa vida. Que todos os dias sejam dias que o Senhor se manifesta fortemente na nossa vida, como se nós estivéssemos numa constante vigília. Nós queremos ver o Senhor, nós queremos provar do Seu fogo, Deus. Nós queremos provar do Seu poder, Deus. Nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo que nos adotou. E hoje o Senhor vem a essa casa, Deus. Nós somos a Tua casa. Então vem e se manifesta a nós. Vem e fala aos nossos corações. Transforma os corações, Senhor. A começar pelo meu, transforma as nossas vidas. Destrói, Senhor, aquilo que não é do Senhor no nosso coração. Destrói aquilo que não compactua com o Senhor no nosso coração. E constrói o Teu reino em nós, em nome de Jesus. E que o Seu nome seja glorificado até que Jesus volte, Senhor. Como nós cantamos, Senhor, nós queremos que Jesus está voltando. Nós queremos, Senhor, queremos mesmo que o Senhor esteja se manifestando em nós. Buscando, Senhor, cada um de nós, em cada um dos nossos lugares, para que nós possamos construir, Senhor, essa casa que o Senhor voltar, para que nós possamos construir um ambiente pelo poder do Espírito Santo, e que o Senhor se sinta confortável, e que Jesus volte logo, em nome de Jesus. Então vem sobre esse lugar, que a Sua presença seja palpável, Deus, que ninguém vá embora para casa, Senhor, como se tudo fosse igual, que ninguém volte para casa da mesma forma como veio aqui essa noite, mas para que o Seu nome seja glorificado, se manifesta, transforma as vidas e fala aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Esse louvor tirou minha voz, hein? Já estou me sentindo um pouco já. Tá bom o som aí? Tá bom o som? Tá mais alto o violão do que a voz. Então, aumentar um pouquinho Vou abaixar o violão. a voz. Amém, graça e paz. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom. Você crê que o momento de adoração não termina quando o violão para de tocar? Você crê que a adoração não termina quando as músicas acabam, né? Então, assim como eu tenho buscado viver isso, que o seu culto inteiro seja uma adoração ao Senhor. A mesma intensidade que às vezes a gente entrega ao Senhor no momento de adoração, que na mesma intensidade, no mesmo espírito que a gente encontra o Senhor, às vezes nas músicas, que o Senhor tanto fala com a gente, que a gente entrega ao Senhor como adoração, que no momento da palavra o seu coração também esteja fervendo pelo Senhor. Eu gosto de lembrar daquela história da Bíblia, de quando Jesus
ressuscita e ele encontra aqueles 2 discípulos que estão voltando para casa, né, no caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos, eles não reconhecem Jesus, eles estão tristes voltando para casa, desanimados. Eles acreditam que o Messias morreu, não era o Messias. Eles acreditaram no que Jesus tinha pregado, no que Jesus era de verdade. E quando eles estão voltando para casa, desistindo do ministério, desistindo da vida com Deus, pelo menos da vida com Jesus, Jesus aparece para eles e ele se dispõe a continuar caminhando com eles naquele caminho, mesmo sem eles reconhecerem Jesus. Jesus começa a falar para eles sobre as Escrituras. Ele começa a expor as Escrituras. A Bíblia diz que ele expõe todo o Velho Testamento. Ele praticamente fala tudo que está escrito na Bíblia. E eles ficam achando aquilo estranho. Quando eles chegam em casa, eles chamam Jesus para entrar, e Jesus entra. E quando Jesus parte o pão para eles comerem, eles eram discípulos de Jesus, então eles provavelmente lembraram da ceia, lembraram das vezes em que Jesus partiu o pão na mesa do encontro. E naquele momento Jesus desaparece, é muito louca a história. Naquele momento, eles conversando falam: nosso coração não ardia quando ele estava expondo as Escrituras? Seu coração não queimava quando Jesus estava falando sobre a palavra de Deus? Gente, muitas vezes a gente vem para a igreja, a gente abre a Bíblia e realmente na hora que o louvor acaba, o nosso coração começa a dar aquela esfriada, arrefecida. A gente acha que é no momento em que a gente está com o olho fechado e a mão erguida e o som está lá em cima, a luz está apagada, ninguém está vendo ninguém, que a gente está realmente na presença de Deus. Na hora da palavra a gente dá aquela arrefecida, aquela congelada. Não é o desejo do Senhor. O louvor, ele começa a esquentar para que na palavra a gente esteja no mais alto grau de temperatura. Que o Espírito Santo possa continuar subindo essa temperatura em vocês. Queria falar hoje. Nossa, deu uma multidão aqui, legal. Nossa, quero falar com vocês hoje sobre alguns temas que são pesados, alguns temas que às vezes a gente não gosta de escutar, alguns temas que a gente às vezes foge, alguns temas que a gente muitas vezes deixa para ler de vez em quando da Bíblia, quando tem que ler, quando você está lendo, sabe quando você está lendo a Bíblia inteira, ou lendo um livro inteiro da Bíblia, você tem que passar por aquele texto e você nem presta muita atenção porque ele vai te confrontar demais. Aquele texto que a gente não gosta quando a gente está na igreja, porque muitas vezes a gente vem para a igreja para dar uma descansada, e aí a gente se incomoda quando o pastor está falando de pecado, quando o pastor está falando de desobediência, quando o pregador começa a falar de uma forma que confronte o nosso coração. Ele fala sobre tudo aquilo que nos incomoda hoje. Queria falar sobre aquilo que nos incomoda, que nos confronta, que nos transforma a partir de mim, porque eu também preciso escutar tudo isso. Tenho pensado muito sobre isso. O pregador precisa pregar primeiro para si mesmo, depois para as pessoas. Então nada que eu falar aqui essa noite é como se eu estivesse num lugar de autoridade, de quem já aprendeu isso, muito pelo contrário. Talvez eu sei o que mais tem que aprender aqui dentro, mas eu creio que o Senhor Jesus, que já fez tudo o que tinha que fazer, não tem que aprender mais nada. Ele vai falar ao nosso coração, ele vai aplicar a palavra dele, que todos nós possamos sair daqui transformados. Abre a sua Bíblia em Mateus 7. Antes de a gente ler, antes de você ficar de pé, a gente ler o texto, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu indignado com alguém, com uma pessoa? Já se sentiu machucado com a falsidade, com a hipocrisia, com o mau caratismo de alguém? Eu queria que você realmente pensasse em alguma pessoa, em alguma situação que você vivenciou, que você fervia de raiva. Sabe aquela raiva por conta de alguma injustiça que aconteceu? Por conta de alguém que te tratou de uma forma indevida ou de algum momento de injustiça que você presenciou e que tudo que você sentia era indignação. Pensa nessa situação, pensa no quanto você se sentiu mal. Pouco tempo atrás eu saí do emprego em que eu estava trabalhando e eu me senti assim, me senti muito mal, me senti com muita raiva, sonhava à noite. A Adri, minha esposa, sabe, eu ficava muita raiva. Porque quando você vê injustiça acontecendo, seja com quem está ao seu redor, seja com você mesmo, às vezes é mais quando é com a gente, porque a gente sente mais. Cara, a indignação toma conta. Quando você se sente prejudicado, quando de alguma forma você percebe que tem alguém que dizia ser alguma coisa, que dizia agir de tal forma, mas que age de uma forma completamente diferente. Quando pessoas ao nosso redor que se dizem cristãs,
ou pessoas que são cristãs, que realmente têm o Espírito Santo, mas têm aqueles momentos de vacilo, e agem na carne, e você é afetado por isso, a indignação que vem para o nosso coração é muito grande. E nessas últimas semanas eu passei muito por isso no emprego que eu estava saí do emprego onde eu estava trabalhando, e as coisas começaram a ficar muito ruins, muito turbulentas ali naquele tempo de aviso prévio. E, cara, eu só sentia raiva. Pensava, essas pessoas diziam ser cristãs, por que elas estão agindo assim? E eu ficava com muita raiva. E cada vez, quanto mais eu pensava nisso, mais eu tinha raiva. E claro que esse sentimento não faz bem, a gente fica cultivando raiva no coração. Né? A Bíblia fala que raiva não é pecado, mas a ira quando ela não é justa, quando ela não é baseada na palavra de Deus, quando ela se torna raiva no sentido pecaminoso da coisa, ali ela se torna uma coisa errada, quando a gente não libera perdão, quando a gente não descansa, quando a gente está se deixando consumir. Obrigado para quem aumentou um pouquinho o microfone, ficou show de bola agora. Quando a gente se deixa consumir por esse sentimento, a gente vive em pecado. Eu tive que orar ao Senhor, lembrando que eu também sou carnal muitas vezes. Lembrando que eu também erro, vacilo com as pessoas e causo essa indignação nas pessoas muitas vezes. Mas se você já sentiu essa indignação por conta disso, por conta da hipocrisia, existem fagulhas da graça de Deus em nós, e a gente ainda tem isso muitas vezes. E eu queria que você pensasse, então imagina o Senhor, nosso Deus, que é 100% justo. Porque eu e você, a gente não é. Tem alguém que é 100% justo aqui? Justificados a gente é. Jesus nos tornou justos. Ele nos chama de 100% justos. Mas a gente ainda não age dessa forma. A gente não tem no coração essa justiça 100% firmada e feita. Né? Imagina o Senhor que é 100% justo, que é toda justiça. Quando Ele olha para esse tipo de situação, para a injustiça humana, para a corrupção, para o mundanismo tomando conta do mundo, para o secularismo tomando conta dos corações, e as pessoas vivendo cada vez uma vida mais distante do Senhor, mais de acordo com seus próprios desejos, as pessoas cada vez mais presas às suas vontades, escravas de si mesmos. Imagina o coração do Senhor, que criou o mundo para que o mundo fosse todo perfeito e cheio de harmonia. Imagina o Senhor que te criou, que nos criou, que criou a pior das pessoas, a melhor das pessoas, vendo o mundo cheio de pecado. E agora imagina quando esse mesmo Senhor, Deus Todo-Poderoso, olha para a igreja de Cristo e vê nós, os filhos dele, o povo de Deus, vivendo da mesma forma. Quando Deus olha para dentro da igreja batista do campo, que eu estou falando para a gente mesmo, assim, para aqui, pessoas que são cristãs, e vê que muitas vezes as nossas atitudes são completamente baseadas no que o mundo diz que deveria ser nossa atitude, no que a TV fala, no que as redes sociais ensinam, no que as pessoas que não vivem com Jesus ensinam. Quantas vezes a maneira como a gente lida com as coisas da igreja é uma maneira mundana, e a gente acaba se perdendo nessas práticas. Imagina o coração do Senhor. Imagina o coração do Senhor quando a gente está aqui num momento maravilhoso de pregação, com as mãos erguidas, cantando ao Senhor, com o coração ali fervendo diante de Deus, mas Ele sabe que aquilo vai acabar no fim do culto, porque a gente não continua praticando aquilo. Imagina a indignação do Senhor. Quero falar sobre isso, quero falar sobre desobediência, quero falar sobre o pecado, sobre a não prática da palavra de Deus. E sobre nós. Não sobre aqueles que ainda não conheceram Jesus, não sobre aqueles que ainda não foram alcançados por Ele, não sobre aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Senhor, mas sobre eu e você, que já confessamos Jesus como Senhor, que invocamos o nome do Senhor, que acabamos de cantar sobre o Senhor, sobre a santidade de Deus, sobre o quanto nós amamos o Senhor. Você cantou dizendo que, cara, eu amo você, Jesus. Você cantou dizendo que nós amamos Jesus e vamos gritar para o mundo inteiro ouvir. Mas muitas vezes o Senhor conhece, você também sabe disso, que no seu coração o amor é simplesmente um afeto que vem e vai, e de vez em quando, em alguns cultos, mas amor de verdade não existe. Porque nós não praticamos aquilo que a gente canta, nós não praticamos aquilo que a gente lê na Bíblia, nós não praticamos aquilo que a gente escuta no culto. Queria que você então lesse comigo agora Mateus 7, versículo 24.
palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Despenhadeiro, Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Essa é a palavra de Deus. Pode se sentar. Hoje o Senhor me trouxe aqui para falar com você, que vem à igreja, que conhece a palavra de Deus, que talvez já tenha sido batizado, se chama de cristão, invoca o nome do Senhor, como eu acabei de falar, que canta a Deus, canta a Ele, que realmente sente esse desejo de glorificar o Senhor, que até tem uma vida religiosa, uma vida de oração, ora ali em casa, ora no culto, vem nos cultos, tudo que tem de culto está aqui, vê pregação na internet, faz jejum, faz um monte de coisa, mas que no fundo sabe que, cara, na hora da prática, na hora da obediência ao Senhor, falta demais. Por isso que eu digo que eu estou falando comigo também. Estou falando com todo mundo aqui. Especialmente aqueles que já conhecem Jesus. Se você ainda não conhece, espero que essa noite você conheça. Mas estou falando especialmente com você que já conhece Jesus e que tem se deixado encantar, tem se deixado embebedar pelo mundo, pelas coisas da terra, pelas coisas seculares, no sentido não de filme, né? Aquele papo errado, aquele papo mentiroso de que a gente não pode ver um filme do mundo, como a galera diz, né? Um filme que não é cristão, ouve uma música que não é cristão. Não é isso. Estou falando sobre uma vida contaminada, uma vida que tem mais cheiro do mundo, do pecado, da presente era perversa, como a Bíblia diz, do que do reino de Deus. Esse texto aqui, Jesus está falando com gente que está ouvindo ele. É o fim do Sermão do Monte. Esse texto que a gente acabou de ler. O Sermão do Monte, que ele começa com as bem-aventuranças, bem-aventurados, pobres de espírito. Aquele texto, às vezes a gente acha que o Sermão do Monte é só as bem-aventuranças, né? Começa e termina ali. Mas não, são 3 capítulos de Mateus em que Jesus fala com a multidão, mas especialmente com os discípulos dele. Engraçado no Sermão do Monte é que às vezes a gente acha que Jesus está falando para uma multidão, para cada pessoa ali. E realmente estava, todo mundo estava ouvindo, ele estava falando para todo mundo. Mas em primeiro lugar, o texto fala que ele chama os discípulos dele para virem para mais perto dele. Porque o que ele falava ali era para aqueles que já conheciam Jesus, para aqueles que já queriam seguir, aqueles que tinham aceitado o chamado de Jesus para seguir nessa carreira, nessa vida cristã. Para essas pessoas, ele começa então a falar sobre a lei, sobre aquilo que a gente lia no Antigo Testamento, as leis do Senhor, e ele começa a dar a verdadeira interpretação da lei de Deus. Aquilo que os judeus muitas vezes tinham interpretado da forma errada, ele mostrava agora qual era a verdadeira forma, a forma do reino de Deus de interpretar as Escrituras. E a partir disso, então, Jesus começa a conversar com os discípulos e com a multidão, falando sobre muitas regras morais, que são muito mais do que o que pode fazer e o que não pode fazer, mas aquilo que está no nosso coração. Como o nosso coração deveria ser moldado e transformado para que nós pudéssemos viver à altura desse reino que daria para chegar. Esse reino que viria quando Jesus retornasse. Jesus começa a pregação dele falando inclusive que a gente tem que se arrepender porque o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está chegando. E como viver de acordo com esse reino de Deus, mesmo antes dele chegar completamente, que vai chegar quando Jesus voltar. Como viver? Ele ensina isso. E quando ele termina essa fala, esse sermão dele, essa pregação dele, termina com esse texto que a gente acabou de ler, em que ele fala: aqueles de vocês que escutam a minha palavra, mas não colocam em prática, são comparados a uma pessoa insensata, uma pessoa burra. É isso que ele quer dizer, uma pessoa tola, uma pessoa que não bate bem, que não sabe, ignorante, que decidiu construir sua casa sobre areia. Quando veio a tempestade, a chuva forte, os rios inundaram, essa casa foi para o espaço. Mas aquele que ouve as minhas palavras, aquele que escutou esse sermão, aquele que ouve o que eu tenho para dizer, aquele que entende esse reino que eu vim para pregar e decide pôr em prática essa vida, aquele que decide viver uma vida de verdade, uma vida que quer honrar a mim, isso vai ser comparado a um homem sábio, inteligente, que
decidiu construir a casa dele sobre a rocha. Quando a chuva forte veio, quando o vento forte veio, quando os rios transbordaram, a casa continuou de pé, no mesmo lugar. Não sei você, mas eu desejo ser esse construtor que construiu a casa sobre a rocha. Quando as chuvas vierem, eu quero que minha casa continue firme. Não quero ser derrubado pelos problemas da vida. Não quero ser derrubado pelas tentações. Muitas vezes eu e você, a gente tem uma interpretação desse texto. Já vi muitas vezes, inclusive, sendo pregado dessa forma. Esse texto, como se estivesse falando sobre uma pessoa que é cristã e uma pessoa que não é cristã. A gente aplica esse texto de uma forma errada. A gente olha para esse texto como se Jesus estivesse falando com aqueles que são os discípulos. Ó, você que me seguiu, você é como esse cara aí que construiu a casa sobre a rocha. E você que não me seguiu, você que me rejeitou, você é como o cara que construiu a casa sobre a areia. Mas na verdade Jesus está falando para pessoas que escutaram Ele, que gostaram do que Ele estava falando, que decidiram seguir Jesus, que queriam viver aquela vida. Jesus está falando para vocês, para mim. Imagina que Jesus não está falando que aqueles que estão dentro da igreja são aqueles que construíram a casa sobre a rocha, aqueles que estão do portão para fora, que ainda não conhecem Jesus, são aqueles que construíram sobre a areia. Ele está falando que todo mundo aqui dentro pode ser um dos dois. Todos aqueles sentados na mesma cadeira, na mesma fileira, ouvindo a mesma pregação, podem ser essas duas pessoas. De que forma? Acho que o que me fazia imaginar esse texto do jeito errado, e quando eu era pequeno, eu lembro que tinha muitos desenhos bíblicos e bíblias infantis, assim, e quando eu li esse texto, a imagem que me vinha, a imagem que tinha nesses textos, muitas vezes era uma casa fortificada sobre a rocha. E essa rocha era uma montanha. Eu lembro que o desenho era de uma montanha, uma rocha grande, essa casa era construída sobre essa rocha firme, você via que o fundamento era firme. E a casa que foi construída sobre a areia, muitas vezes eu imaginava como sendo construída na beira da praia, assim, colocada na areia mesmo, num montezinho de areia. Enquanto um era um monte de pedra, outro era um montezinho de areia. E aí quando você vê isso, você fala assim, isso aqui é claramente burrice. Quem foi construir uma casa sobre um montezinho de areia? Mas quando você vai estudar um texto, entender, não precisa nem estudar muito, né? Acho que é coisa de criança, eu era criança. Mas eu cresci com essa mentalidade. Quando você vai ler o texto, especialmente os paralelos, inclusive eu queria que você abrisse a Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 6, versículo 46. Olha só o texto paralelo, esse aqui é o mesmo sermão do monte, mesma mensagem que Jesus vai dar. Ele vem então e ele fala o seguinte: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com ímpeto contra aquela casa, e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Você percebe que é uma outra coisa? Na verdade, fala sobre a mesma coisa, mas a imagem que vem à mente é outra. Aqui está falando sobre duas pessoas que cavaram. A casa sobre a rocha não é casa sobre um monte, uma montanha, é quase sobre a terra também. Só que lá dentro, lá embaixo, tem rocha. A pessoa que construiu aquela casa, ela decidiu cavar mais fundo até chegar na rocha, para pôr os alicerces no lugar certo, e não sobre a terra. Nesse contexto aqui, ali perto da Galileia, que é onde Jesus estava falando, na época do verão, a terra, ali perto do mar mesmo, ela era muito dura. E um ignorante, uma pessoa que realmente não soubesse, que estaria talvez passando por ali e decidisse construir uma casa, poderia pensar que aquela terra era um bom alicerce para construir a casa. Só que não era, porque aquilo lá na época que não estivesse mais duro, era só areia. Ou seja, a sua casa realmente ia tombar com um pequeno vento. Então o que Jesus está falando é uma coisa que para aquela galera que estava escutando fazia muito sentido. Nossa, é realmente, quem constrói a casa sobre a terra não tem noção
E aquele que constrói sobre a rocha tem noção, tem sabedoria. Jesus está falando que da mesma forma é aquele que senta para ouvir a palavra dele e que pratica, que fala, agora eu vou pôr isso em prática. Agora isso aqui vai ser algo novo na minha vida. Cara, eu não aceito fechar minha Bíblia sem mudar de vida, sem colocar isso em prática. E que vai lá e coloca. Essa pessoa é como o cara que construiu a casa no lugar certo, sobre a rocha firme. E com aqueles que escutam a palavra de Deus, mas decidem não estar igual. Decidem simplesmente fechar a Bíblia e fechar a pregação junto, fechar o que Jesus falou junto, deixar para lá, descartar. Essas pessoas são como aquela pessoa que construiu sobre a areia. Não cavou o suficiente. A questão aqui não é sobre a qualidade da casa. Talvez as duas casas sejam exatamente idênticas. Eu gosto sempre de imaginar duas casas vizinhas. Duas casas iguaizinhas, vizinhas. Só que uma delas, o cara que construiu, cavou mais ou menos. Talvez por preguiça, talvez porque ele achava que já era suficiente. E o outro continuou cavando até que ele chegou na rocha. Assim é a nossa vida espiritual, um discipulado de Jesus. Muitas vezes nós realmente desistimos de nos aprofundar na fé. A gente acha que já está tudo certo. Eu já achei muitas vezes. Eu nasci em uma família pastoral. O pai já era pastor quando eu nasci. Cara, quando eu tinha 5 anos, tinha muita coisa que eu já não fazia. Porque eu sabia que aquilo era pecado. Tinha muita coisa que eu já fazia. Eu já orava, já fazia, ia para o culto. Porque, eu acreditava em Jesus. Só que eu achava que aquilo era suficiente. Que eu não precisava mais crescer na fé, me aprofundar no Senhor. Na adolescência eu fui perceber que estava raso. Que eu achava que tudo isso era sobre uma religião. Na adolescência eu percebi que aquilo que eu via dos meus pais, não é porque eu via neles e porque eu tinha aprendido deles que era suficiente na minha vida. Não é porque eles eram cristãos de verdade. Não é porque eles buscavam o Senhor de verdade. Não é porque eles tinham sido salvos de verdade que eu tinha sido salvo de verdade. Porque eu precisava desenvolver o meu relacionamento com Deus. Tem gente que acha que vir na igreja é suficiente. Só que ser filho de crente não é um selo de aprovação automático. Se você é filho de crente, fique esperto, porque, cara, a coisa mais fácil do mundo é um filho de crente desviar. Porque nunca foi salvo. O filho de crente precisa ter uma experiência com Deus, de antes e depois de falar, cara, eu preciso de Jesus, preciso conhecer Jesus, preciso ter o meu encontro pessoal com Jesus. Foi o que aconteceu comigo. Com 14 anos eu falei, eu preciso ter um encontro com Jesus, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Eu lembro que no meu batismo era difícil falar sobre o antes e depois. Tinha gente que junto falava, nossa, eu era drogado, eu vendia droga, eu não conhecia nada de Jesus, eu era ateu, eu queimava a cruz, sei lá, um monte de coisa. E aí quando foi a minha vez de falar, não fazia nada disso. Não falava nem palavrão, eu já era tudo certinho. Filho do Rui, da Jean, tudo certinho. Mas aí eu percebi que, cara, é muito maior do que isso, é muito mais profundo. É sobre uma transformação de vida, uma transformação de dentro para fora, sobre um relacionamento com o Senhor. É simples, antes eu não tinha um relacionamento com Deus. E caminhava a passos largos para o inferno, por mais religioso que eu fosse. E agora eu conheci Jesus. Agora eu sou conhecido por Ele. Agora eu busco a vida dele. Agora eu não caminho mais a passos largos para o inferno, mas caminho a passos largos para o reino de Deus. Essa é a vida que Jesus nos prometeu. Mas muitas vezes aqui na igreja, sentados, escutando o pregador falar, nós somos como o construtor insensato. Porque nós não colocamos em prática aquilo que está sendo dito. A Bíblia nos exorta muitas vezes para que a gente seja realmente a galera que pratica o que escuta. Não basta escutar. Quantos aqui já escutaram aquela frase muito famosa? Muita gente fala isso, muita gente sente isso. E eu já senti isso muitas vezes. Puxa, aconteceu uma coisa muito boa essa semana, eu preciso ir lá na igreja, quero ouvir uma pregação, preciso agradecer a Deus. Sabe a mentalidade de ir para a igreja para agradecer a Deus? Ou, a minha vida está muito difícil, estou prova sobre prova, muita provação, preciso ir lá na igreja, preciso ouvir uma pregação, preciso de uma palavra. A frase, preciso de uma palavra, muitas vezes é aquilo que é sintomático de um coração que só quer receber de Deus uma palavra ali, fechou, já acalentou a minha alma. Normalmente a gente quer receber aquelas palavras que só fazem um carinho, que não confrontam, e a gente volta para a vida. E abastecido. A sensação muitas vezes é de uma gasolina que entra, pronto, agora estou abastecido, nos próximos dias eu vivo a vida de boa. Não preciso nem ler a Bíblia direito, já estou abastecido. Cara, quantas vezes eu não saí de uma vigília e passei 5 dias sem orar? Porque na minha cabeça eu estava abastecido. Nossa, eu orei tantas horas na vigília que eu não preciso orar por 5 dias. Eu acho que aí vai começar a baixar a bateria e eu vou precisar carregar de novo.
A gente tem essa mentalidade às vezes. E vou ser sincero para vocês, uma coisa que eu estava orando hoje, inclusive, hoje à tarde. Uma coisa que é o meu pecado, eu tenho que realmente lutar muito. A minha segunda-feira, depois de pregar, é sempre uma segunda-feira muito fria espiritualmente. Porque, cara, preparar uma pregação demanda muita oração. Você lê muito a Bíblia, você cansa e você sente que, né, merece férias do Espírito Santo na segunda-feira. Então agora Deus já me usou, Ele me preparou para aquele dia, agora Ele me usou. Tem outras pessoas agora que foram abençoadas, agora eu vou descansar. Vou ligar meu Netflix aqui, eu não quero nem saber de Deus. Lógico que não, consciente, eu nunca penso, não quero nem saber de Deus. Mas não importa, para Jesus não importa, Ele conhece o coração. Quantas vezes nossa segunda-feira não é igualzinha à segunda-feira anterior e não teve nenhuma transformação por causa do domingo? Meu, a gente tem noção, será? Você tem noção de que quando a Bíblia está aberta, Deus está falando e que não faz sentido a minha vida continuar igual depois que eu escuto a voz de Deus? Não faz sentido eu continuar vivendo do mesmo jeito depois que eu escuto o que Deus tem para falar. Se Deus falou comigo, não faz sentido eu continuar igual. É ilógico. É ilógico eu ir para um culto, escutar a palavra de Deus e não praticar aquilo. Eu tinha muita dificuldade numa fase da minha vida eu ouvia muita pregação, gostava muito, eu ouvia muita pregação no YouTube, assim. Mas eu não lembrava depois que eu tinha ouvido. Não lembrava, não conseguia, não vinha para o coração. Parava na mente, não descia para o coração, não aplicava. Era uma coisa muito superficial. Até que um dia eu vi uma pregação que mudou muito minha vida. Falava sobre como lidar com a pregação de domingo. Por que eu faço isso? Tenho certeza, cara, que você já pensou isso algum dia. Terminou, o pastor falou, deu a bênção apostólica e você falou assim, o que eu vou fazer com isso? O que eu faço com a pregação que eu vi agora? Tem pregação que é muito simples, que é uma pregação de aplicação, que você sai ali com os pontos na cabeça e fala assim, meu, tem que fazer isso aqui que eu tenho que fazer. Eu queria te falar até sobre isso, ali no texto que está em Tiago 1, 22, se puder abrir sua Bíblia, fala exatamente sobre praticar o que a gente estuda. Tiago 1, versículo 22, abre aí sua Bíblia, liga a sua Bíblia no celular. Tiago 1, versículo 22, a palavra diz assim, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Olha esse confronto, não é claro? Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Essa é a palavra de Deus, e a Bíblia é tão clara a dizer, cara, você precisa praticar o que você escuta. Inclusive eu queria trazer para você, a partir disso, a partir desse texto, aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, é aquilo que eu aprendi nessa pregação que eu falei para vocês. Qual é o ideal? O que eu faço com uma pregação de domingo? Esse não é o tema central da palavra. O tema central da palavra é o que eu faço quando eu escuto a palavra de Deus. Não só sobre a pregação de domingo. Mas eu acredito que esses princípios podem nos ajudar. A gente sempre que escutar a palavra de Deus pensando, beleza, o que eu vou fazer com isso? Praticidade. Praticidade. A gente não tem tempo a perder. Primeiro eu vou falar da tentação. Qual que é a nossa maior tentação quando a gente escuta uma pregação? Primeiro eu ouvi a pregação, a gente já sai julgando se aquilo serve para mim, se é útil, se foi boa a pregação. Hoje deu 50 minutos, muito longo. Nossa. Ou hoje foi muito curto, acho que o pastor não estudou direito. Ou o pastor não pregou direito. Hoje estava muito em dia, a linha de raciocínio. Primeira coisa que a gente faz quando termina a pregação muitas vezes é essa, a maior tentação, é julgar a pregação. Julgar ali se foi bom, quantos pontos tinha. Estava falando isso hoje com a André lá em casa. Cara, a gente muitas vezes acha que quer ser crítico de pregação durante a pregação. Sendo que ali é o momento para a gente deixar de lado tudo que a gente sabe sobre pregação para escutar a voz de Deus. Escutar o que a Bíblia tem a dizer. Daí depois disso a gente avalia se a gente concorda com o pregador ou não, ver se é real, se eu concordo com o que ele está falando.
Daí, no máximo, a gente faz uma oração sobre aquilo, sobre aquele tema. E olhem lá, né? Às vezes a gente nem faz, mas a gente faz a oração no fim do culto ali e descarta. Depois a gente esquece. Geralmente a nossa maior tentação com relação às pregações, e são muitas das pregações que eu acho dessa forma. Termina a pregação, eu só consigo pensar se aquela pregação foi boa, não foi, se tem alguma coisa de útil. Pronto. Vamos esperar agora a próxima semana para ver se tem uma pregação melhor. Mas o que o Senhor quer da gente? Por que você vem para a igreja, cara? Qual que é a pira? Qual que é o motivo que te traz aqui? Já parou para pensar? Você só vem por religião? Porque tem gente que vem só por religião. Tem gente que vem porque, eu entendi que eu tenho que ir para a igreja, isso vai fazer bem para mim, eu preciso ouvir uma palavra. Mas e aí? Qual que é a real? Qual que é o motivo de verdade que Deus te traz aqui? Porque eu creio que Deus que te trouxe aqui, você está aqui hoje, é porque Jesus decidiu que você está aqui. Por que Jesus te trouxe? Por que você está aqui hoje? Pregação do Senhor, aquilo que a gente lê na palavra de Deus tem um objetivo que vem do Senhor, o ideal na palavra de Deus, o ideal quando a gente escuta uma palavra, escuta uma pregação. Em primeiro lugar, é preparar o coração. Prepare o seu coração antes de ouvir a palavra de Deus. Cara, não abra a Bíblia seco, nem na pregação, aqui no culto, nem em casa. Não abra a Bíblia sem orar nunca, cara. Não precisa ser uma oração de meia hora, mas fala com Deus em poucas palavras, seja simples e prático também. Deus, eu vou abrir a Bíblia agora porque eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo. E deixa claro o que você quer falar. Antes do culto, sabe, Senhor, durante o louvor, comece a orar, Senhor, que isso aqui seja verdade na minha vida, que meu coração esteja preparado, que eu possa abaixar a guarda para escutar aquilo que você quer falar. Escuta, prepara o coração para escutar o Senhor. Para escutar o Senhor. Sabe quando você vai em alguma palestra, vai ouvir alguma aula ou algum tipo de conteúdo e você não conhece sobre aquilo e você vai dar uma pesquisada antes para você chegar lá e estar um pouco preparado para o que você vai escutar? É assim com o Senhor. Quando você abre a Bíblia, você precisa estar preparado. Você tem o privilégio de conversar com o próprio autor daquela Bíblia, do próprio autor da palavra de Deus enquanto você escuta. Então prepare seu coração antes de ouvir a palavra. Depois preste atenção antes naquilo que o texto diz, depois no que o pregador diz. Em primeiro lugar, não preste atenção no que o pregador está falando, não preste atenção no texto, a hora da leitura do texto. Eu gosto muito aqui da borda, que vocês ficam de pé na hora de ler o texto. Isso é muito massa, porque isso condiciona o nosso cérebro a entender que aquilo é um momento importante. A pregação é importante, o que o pastor está falando é importante, o que o pregador está falando é importante. Mas, cara, é o momento de ler a Bíblia, é um momento sagrado. É santificado, é um momento separado, é um momento especial do culto. Eu fico de pé para ler a Bíblia não por uma tradição religiosa, mas porque eu quero mostrar para o Senhor mesmo. Olha, Senhor, eu estou de pé para ouvir a sua palavra. Isso aqui é especial para mim. Então presta atenção no que o texto diz. Entenda qual que é o princípio por trás do texto. Não espere o pregador falar para você tentar entender. Já vai tentando entender. E aí compare com o que o pregador está falando. Vê se o que o pregador está falando está aqui mesmo. Esse é o julgar da pregação que a Bíblia manda a gente fazer. Mano. Vamos ver se o Rui está falando uma coisa certa aí. A gente é falho, né? Meu pai é falho, minha mãe é falho, eu sou falho, minha esposa é falha. A gente pega coisa errada às vezes. Não é a intenção, a gente sempre busca o Senhor, a gente não quer pregar nada que não seja na palavra, mas é a verdade, a gente é humano. Então julga mesmo, vamos ver se o que está falando está aqui na Bíblia mesmo. Não julga a oratória, sabe? Vamos ver se foi boa ou não foi boa a pregação. Teve quantos minutos? Teve quantos pontos? Não, foi verdade, foi fiel às Escrituras. Então, preparou o coração, escutou, prestou atenção no texto, depois prestou atenção na palavra do pastor, julgou a pregação. Interessante esse negócio de julgar a pregação, que esse texto aqui que a gente leu de Mateus, ele fala depois que Jesus terminou essa pregação, a galera olhou para ele e falou assim: meu Deus do céu, esse cara prega bem. A multidão olha para Jesus e fala assim: ele não é como os escribas, os mestres da lei, ele fala como quem tem autoridade. E a gente pode até às vezes pensar: nossa, como a multidão realmente foi tocada pelo Senhor Jesus. Mas não, porque eles estavam preocupados ali era com oratória. Eles queriam saber de continuar a vida deles do mesmo jeito, eles não queriam transformação. Porque a mesma multidão que falou: uau, como esse cara prega bem, foi a multidão que gritou: crucifica-o, quando ele foi ser crucificado. Às vezes a gente está viciado em oratória, a gente procura no YouTube uma pregação de acordo com o gosto que a gente tem. Esse cara aqui fala bem, eu gosto de escutar. Esse aqui fala bem, é curtinho, tem 12 minutos de pregação, gostosinho de ouvir. Esse cara aqui tem uma voz um pouco mais grossa, legal ouvir.
Sendo que não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente preste atenção na fidelidade das Escrituras, aquilo que a Bíblia está falando. Como que você tem lidado com a pregação de domingo? Isso me leva para o último ponto desse preparo. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu julgo de acordo com as Escrituras. Eu tenho que ter uma pergunta que precisa estar no meu coração e na minha boca, em oração. Toda pregação que eu escuto é: e agora? O que vai mudar na minha vida? Você tem que ter uma resposta para essa pergunta. A pregação que você escutou tem que dar uma resposta para essa pergunta. O que vai mudar na minha vida? Se você escutar uma pregação e não fizer essa pergunta, provavelmente aquela pregação vai ser descartada. Porque não existe nenhum outro motivo da pregação existir se não for para nos santificar e nos fazer parecer mais com Jesus. Então pergunte agora, e agora que eu escutei, como é que eu vou viver depois de ter ouvido essa palavra? Como é que eu vou viver depois de ter ouvido essa palavra? Cara, se Deus te trouxe aqui, Ele abriu a Bíblia para você ouvir o que Ele tem para falar, é porque Ele quer transformar alguma coisa. Não existe sair da igreja e falar assim: bom, concordo, falou tudo que eu gosto, e continuar vivendo a vida do mesmo jeito. Ele quer transformar você. A Bíblia confronta. A Bíblia nos destrói muitas vezes. Para que aquela casa seja construída sobre a rocha, a gente tem que muitas vezes destruir a casa que não foi construída sobre o alicerce certo. E destruir a casa muitas vezes dói. Sempre dói. Destruir a casa dói. A gente precisa ser desdiscipulado pelo mundo. Desdiscipulado do mundo, para que a gente seja discipulado pelo Senhor. Enquanto Ele nos discipula, Ele nos constrói, Ele nos edifica, Ele também destrói aquilo que foi o mundo que construiu na gente. Só que para isso a gente precisa realmente aceitar que a palavra de Deus muitas vezes é confronto, e eu preciso me perguntar: o que isso aqui vai mudar na minha vida? Você pergunte isso hoje, a começar por hoje. Não passe uma pregação na vida sem se perguntar: e agora? O que eu vou fazer? O que vai mudar na minha vida? O que a Bíblia está falando aqui para mudar? Tem que ter uma coisa para pôr em prática essa semana já. Esse negócio de falar: nossa, beleza, é sobre missões, então um dia eu vou praticar isso. Um dia que eu achar um missionário na rua, eu vou dar uma oferta. Um dia que for uma conferência missionária, eu vou dar uma oferta. Não, pense sempre assim: essa semana, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer essa semana para pôr isso aqui em prática? Isso é pôr em prática a palavra de Deus, é sobre isso que Jesus está falando. Uma coisa que me ajudou muito quando eu aprendi isso foi: toda vez que eu ouvir uma pregação, eu quiser que aquilo faça sentido no meu coração, cara, meu culto não vai terminar quando eu fechar a Bíblia no fim do culto e dizer amém. Vou chegar em casa, vou abrir a Bíblia, eu quero ler aquele texto que o pregador leu de novo, rever minhas anotações, inclusive anote na pregação, anota o que o pastor está falando. Muito importante isso. E depois você rever, você ora sobre aquilo, ora a palavra de Deus e começa a pôr em prática. A palavra de Deus fala sobre prática, porque não importa aquilo que eu digo com a minha boca, se o meu coração não está alinhado àquilo, se as minhas mãos não estão alinhadas àquilo, se aquilo que eu digo no domingo não encontra eco na minha segunda-feira, não vale de nada. Cara, não vale de nada uma música bonita, não vale de nada a gente cantar muito forte para Jesus e sentir muito amor por Ele no domingo de noite, se na segunda de manhã eu vivo uma vida mundana, cara. Não vale de nada, Jesus não recebe o seu culto. É doido isso, é duro de ouvir, que Deus parece tão amor que não é possível Ele não receber um culto. A palavra de Deus é clara: Ele não recebe culto quando esse culto não encontra eco na nossa prática. Quando o nosso culto não continua na segunda-feira, o nosso culto de domingo foi descartado. Jesus tem nojo de culto que não encontra prática na vida real. Já pensou Deus com nojo? Pode falar: nossa, mas eu estava tão sentindo a presença de Deus. Cara, se tua canção não move o seu coração, se você estava na pregação louco para ouvir mais aquilo, mas você não tenta pôr em prática aqui na segunda-feira, cara, aquilo não chegou do céu. Sua adoração não chegou no céu. É muito louco porque quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê que Jesus rejeita a adoração do povo de Israel muitas vezes. Em Amós tem um texto que ele diz que ele não aguenta mais ouvir as canções dele. O povo de Israel está cantando para ele, está adorando, ele sai sacrificando os animais do jeito que Deus tinha pedido, mas ele não aguenta mais. Por quê? Porque eles são injustos na vida real. Na vida real. Na vida prática deles. Eles não fazem aquilo que eles faziam dentro do templo lá fora, eles não trazem aqueles princípios para a vida real. Cara, hoje é a mesma coisa.
Enquanto eu e você estamos aqui cantando, tem gente morrendo de fome lá fora. Enquanto eu e você aqui estamos com a mão levantada, o olho fechado, tem gente indo para o inferno. E Jesus quer saber o que eu e você temos para fazer com relação a isso. Se meu culto termina no amém, se meu culto termina quando o pastor abençoa, meu culto não foi recebido por Deus. O que é só um pedacinho do culto, que tem que ser a semana inteira, todo dia. O Senhor precisa encontrar no nosso coração uma adoração que é de verdade, que vai se tornar cotidiana. Uma espiritualidade cotidiana. Uma espiritualidade que rompe a bolha do domingo, que quebra o nosso mundanismo. Não faz sentido eu falar amém porque o pastor está falando no domingo e na segunda-feira contar as mesmas piadas. Olhar do mesmo jeito para as mulheres que passam na rua na minha frente. Não faz sentido eu falar amém porque o pastor está falando e continuar fofocando na terça-feira. Não faz sentido eu falar amém porque o pastor está falando e não orar direito, não ter um tempo com Deus. Não faz sentido, cara. Você sabe quais são os pecados da sua vida, você sabe aquilo que é mundano em você. Não faz sentido você estar aqui hoje se você não decidir mudar isso amanhã. Não faz sentido essa segunda-feira continuar sendo a mesma segunda-feira, domingo após domingo, e a palavra de Deus não faz efeito nenhum no seu coração. Talvez você esteja esperando o dia que Jesus vai te dar um toque especial. Opa, agora a partir de agora eu sou santificado. Não, cara, Ele quer que hoje você fale assim: eu não sou mais assim. Eu não vou mais praticar o que eu tenho praticado. Eu não vou mais falar o que eu tenho falado. É vida diferente. Fui salvo por Jesus. Não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Praticantes. Quero terminar a mensagem lendo com vocês um texto que está em João 14. Versículo 21. João 14, versículo 21. A palavra diz: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. Aí olha no versículo 23. Jesus lhe respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Viveremos, viremos a Ele e faremos nele morada. A gente cantou aqui, a gente vai cantar de novo depois, sobre o quanto a gente ama o Senhor. Essa música, Os Meus Votos, né, uma música do Morada, linda, maravilhosa, que fala sobre a volta de Jesus. Fala sobre o anseio do nosso coração em ver o Senhor voltando. Abraçar o Senhor. E essa música chama Meus Votos, porque se você perceber, tem um momento ali que parece votos de casamento, né? São exatamente o que a gente vai ter com Jesus, um casamento. Votos de casal. Eu casei faz 3 meses mais ou menos. E a gente põe em prática esses votos e vê o desafio que é pôr em prática votos de um casamento todos os dias. Porque votos de casamento não é só uma coisa fofinha que você diz frases românticas no dia do seu casamento. Votos de um casamento são promessas, garantias de fidelidade. Cada uma daquelas palavras, até o último dia da nossa vida. E cara, amor tem muito mais a ver com fidelidade do que só com afeto. Não teve um dia desse casamento que eu não tive afeto pleno pela Adriele. Mas teve dias que eu não amei ela como eu poderia amar. Porque eu não cumpri os votos da melhor maneira. Não cuidei dela como eu poderia cuidar. Não protegi ela como eu poderia proteger. Não honrei ela como eu poderia honrar. E nesses dias eu poderia falar assim: não, mas meu coração está cheio de amor. Não importa, cara. Você ama de verdade, você põe em prática o que você prometeu. Você ama de verdade, você põe em prática o que você disse no altar. Porque você prometeu aquilo não só para sua esposa, para o seu marido. Você
cometeu aquilo diante das pessoas, mas para Deus, cara. A aliança do casamento, antes de ser uma aliança entre homem e mulher, é uma aliança com Deus, cara. É coisa séria, por isso que nos quebra. Está muito acima do sentimento e do afeto que você sente pela pessoa que você está. Não importa. Porque teve dias mesmo, eu sei que vai ter outros, e eu espero que seja cada vez menos. Por isso que eu poderia falar assim, mas meu coração está cheio de amor. Se a minha prática, minha ação, não encontra... Se esse amor não encontra eco nessa minha prática diária, não importa o que eu sinto. Da mesma forma é com o Senhor, cara. Deixa eu cantar de novo, eu queria até chamar o Alex para estar aí de novo, pra gente cantar de novo essa música. Eu queria te encorajar a pensar nessa letra e cantar essa letra. Muito mais do que uma canção. Nossa, eu oro para que sua mente exploda agora, que você possa ler, entender, ouvir, cantar como uma realidade, uma coisa muito maior, promessas que você está fazendo para o seu Senhor. E cara, essas promessas elas vão dirigir a sua vida, e eu oro para que elas dirijam a sua vida a partir de hoje. Quero que você cante essa música realmente pensando no que significa esses votos que você está fazendo. E na hora que você estiver cantando "Te amo", que você pense, cara, eu realmente amo o Senhor? Ou é só um sentimento do meu coração? Ou é só uma decisão ideológica e religiosa? Decidi ir para a igreja, decidi virar crente. Se esse "eu te amo" não encontra eco na vida real, cara, na vida prática. Se esse "eu te amo" não encontra eco no seu amanhã, na segunda-feira. Se esse "eu te amo" não é de verdade no que você faz, cara, não canta. Mas se você hoje, de alguma forma, sentiu o desejo de viver uma vida mais prática, uma fé que é mais prática, se essa noite você percebeu que tem construído a casa sobre a areia, se você percebeu que tem sido contaminado pelo mundo e precisa viver uma vida mais fiel ao Senhor, uma vida que é baseada nos votos que você fez, uma vida que é baseada naquilo que você crê, então eu quero te convidar a cantar assim, que você ama Jesus, que você ama muito Ele, por fé, mesmo que você não esteja amando agora, mesmo que você não esteja praticando. Quero te desafiar, cara, se você sentiu, eu preciso de uma vida de prática desse amor, preciso amar a Deus. Não fica de pé, canta essa música e canta profeticamente. Talvez hoje você não esteja praticando essa música, talvez hoje você olhe ela falando sobre a volta de Jesus e você não sinta esse desejo de ver Jesus voltando logo. Tem dias que eu não sinto também, mas que você cante profeticamente, falando assim: Deus, eu canto isso profeticamente, porque eu creio que o Senhor vai transformar o meu coração, eu vou desejar a sua vida. Eu creio que a partir de hoje a minha vida vai ser realmente de quem ama você, de verdade. E esses são os meus votos. Diga os seus votos ao Senhor. Cante essa música muito mais que uma canção de fim de culto, mas como um voto diante de Deus, voto de verdade. A gente ora em seguida. Acesas, Ele veio.
um amor que ainda não é real, um amor que ainda não é prático como deveria ser, um amor que não encontra, Senhor, chega perto do padrão que é Jesus. Mas nós declaramos esse amor pela fé. Queremos que esse amor deve começar na obediência e não no sentimento. Então eu oro, Senhor, para que esses votos sejam feitos reais no nosso coração. Nós cantamos eles, Senhor, declarando diante de Ti, declarando diante das regiões celestiais, declarando diante de nós mesmos, diante dos anjos e dos demônios. Nós amamos Jesus e nós vamos viver em fidelidade a Ele, até que Ele venha, até que Ele venha. E nós não vemos a hora de Te encontrar, Jesus. Maranata, Senhor, ora vem, Senhor Jesus, nós Te esperamos. Nós esperamos pelo Seu reino, nós esperamos pela Sua vida, nós esperamos pelo dia que Você vai descer nessa terra mais uma vez. Vem, Senhor Jesus, encontra-nos, encontra o nosso coração queimando por Ti, encontra, Senhor, nosso coração desejando praticar a Tua palavra, Deus. Chega de viver uma vida religiosa, Deus. Nós não queremos mais viver uma vida religiosa. Chega de viver uma vida de crente domingueiro, Senhor, que vai para a igreja e que vive com um pé na igreja e um pé no mundo. Chega de viver, Senhor, como as pessoas dizem que nós devemos viver. Nós declaramos que as trevas são vencidas na nossa vida. Nós declaramos, Senhor, que vai haver obediência na nossa casa, vai haver obediência no nosso coração. A partir de hoje, não é mais o mundo que manda, mas é o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que manda nas nossas mãos, que manda nos nossos passos. Não é mais, Senhor, o nosso coração pecaminoso, não é mais, Senhor, os nossos desejos carnais, não é mais, Senhor, a religião, mas é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, Deus vivo, o nosso Deus, o nosso Pai, que vai mandar em nós. E nós vamos obedecer, porque somos a Tua família, Deus. Somos o Teu povo, Deus. Chega de viver uma vida de solteiros quando somos casados com o Senhor. Chega de viver uma vida devassa quando devemos ser fiéis a um só Senhor. Tu és o noivo, Jesus. Nós declaramos fidelidade. Nós declaramos um amor que vai além do nosso sentimento. Nós queremos viver isso, Senhor. Nós precisamos, porém, de uma ação do Seu Espírito, porque nós não temos força para praticar sozinhos, Deus. Então capacita-nos, Deus. Capacita-nos, Senhor, para viver essa vida de verdade diante de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, faz com que a gente viva uma vida que pratica a palavra de Deus. Nos perdoa, Deus, pelos dias em que nós vivemos distantes, Senhor, da Tua palavra. E nos perdoa, Senhor, se até hoje nós temos vivido como ouvintes da palavra e não como praticantes, Deus. Nos perdoa, mas essa noite, nossa, Senhor, nessa noite faz algo diferente em nós. Tua palavra diz que não adianta a gente gritar Senhor, Senhor, porque vai haver um dia que nós vamos chegar no céu e o Senhor vai olhar para aqueles que invocavam o Seu nome, mas não praticavam a Tua palavra, vai dizer: saiam daqui, eu nem conheço vocês. Misericórdia sobre nós, Deus. Nós não queremos ouvir essa frase da Sua boca. Queremos ser conhecidos por Ti, Jesus. Queremos ser conhecidos por Ti, Jesus. Queremos conhecer, Jesus. Queremos Te conhecer e seremos achados em Ti. Transforma a nossa vida, Deus. Torna-nos praticantes, operosos praticantes da palavra, Deus. Hoje, Senhor, hoje, Deus, que hoje seja um dia de virada, hoje seja um dia de transformação, Deus. Que em tudo que a gente escutar do Senhor, a gente se pergunte agora como é que eu vou viver a partir de agora. O que o Senhor quer me ensinar, como é que eu aplico essa palavra no meu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, faz isso em nós. Queria te convidar, se você de alguma forma sentiu a necessidade, sente a necessidade e quer ser uma pessoa que pratica mais a palavra de Deus, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Quero que você venha aqui na frente se você entendeu que precisa viver uma vida de entrega ao Senhor, mais do que tem vivido, e deseja ser mais do que ouvinte da palavra, mas praticante. Quero orar com você. Eu também preciso disso. Vamos orar juntos com o Senhor, porque todos nós vivemos essa vida que precisamos mais do Senhor. Precisamos
mais e mais, Senhor. Eu quero orar por uma capacitação especial do Espírito Santo essa noite. Então, vem Espírito Santo essa noite, Senhor. Capacita-nos a vivermos uma vida de intensa entrega ao Senhor. Chega, Senhor, de sermos crentes nominais, Deus. Chega de sermos aqueles crentes que vão para a igreja, mas voltam para casa tudo igual. Senhor, nossas famílias estão desestruturadas, Deus, porque nós não praticamos a palavra. Nós somos sujos em palavras e ações, porque nós não praticamos a Tua palavra. Que a partir dessa noite comece um novo processo de santificação na vida desses Teus irmãos, especialmente desses que estão aqui na frente, que decidiram clamar ao Senhor por uma transformação. Deus, a começar por mim, chega de religiosidade, Deus, transforma-nos. Nós não aguentamos mais ser essas pessoas que construíram a casa sobre a areia, e a cada tempestade que vem a gente tem a casa derrubada, Deus. Deus, os problemas têm vindo, as tentações têm vindo, e essas tentações têm nos tomado. Senhor, os problemas têm nos tomado o coração. Nós temos sido encharcados pela tempestade, Deus. Nós não temos segurança em nossa casa, porque nós não temos praticado a Tua palavra. Que hoje, a começar por mim, Senhor, em todos os meus irmãos, haja transformação completa. Que esse culto encontre eco e prática na minha segunda-feira, Deus. Que essa semana seja uma semana de santidade no Senhor, de confissão de pecados, de arrependimento real, de uma busca verdadeira pela Tua palavra e pela prática da Tua palavra, Deus. Creio que essa noite você falou aos corações, Deus. Creio que essa noite você falou aos corações, Jesus. Então continua falando, Senhor. Queremos clamar ao Senhor que essa noite seja uma noite de virada no nosso coração, em nome de Jesus. Eu
te amar do jeito que você pediu que amássemos o Senhor. Não do nosso jeito, não do jeito que o mundo diz que é amar, Deus. Nós decidimos amar o Senhor com santidade, com obediência. A palavra diz em João 14: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Então, se nós declaramos aqui que te amamos, agora é hora de praticar esse amor, Deus. Que nós possamos praticar isso, Senhor, com oração todos os dias, com o tempo da tua presença, com a leitura da tua palavra, com a prática das boas obras, as obras que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Que nós possamos tratar as pessoas diferentes, Senhor. Que nós possamos amar os inimigos, Deus. Que nós possamos deixar, Senhor, os hábitos escravizadores, os pecados que nos dominam, que nos trava a caminhada, Deus. Nós renunciamos agora tudo aquilo que atrapalha a nossa vida com o Senhor. Deixamos para trás. Decidimos viver uma vida que realmente demonstra esse amor que declaramos ter por ti, Deus. Até que você venha, Jesus. Até que você venha, Jesus. Encontre em nós obediência, encontre em nós santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós te amamos. E ainda hoje vamos te mostrar que te amamos com as nossas atitudes, com os nossos atos. Dá-nos capacitação e empoderamento do Espírito para isso. É o que te oramos, te louvamos por teu precioso nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos, que o Senhor possa falar no nosso coração, continuar falando durante a semana e realmente tenhamos compromisso com Ele. E agora nós vamos continuar praticando a nossa adoração, o momento em que nós adoramos o Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado, o momento em que nós adoramos o Senhor com gratidão, dizendo: Senhor, olha, o Senhor tem me dado saúde, o Senhor tem me dado o que comer, o que vestir, tem me dado uma casa quentinha, e agora eu quero te adorar, Senhor, Pai. Quero ser grato ao Senhor, praticando nos dízimos as ofertas, ou seja, aqui no gasofilácio, ou através do Pix, ali, tá bom? Que você possa ser grato ao Senhor e participar desse momento. Eu falo isso para os nossos irmãos da casa, não aos nossos visitantes. Os nossos visitantes se sintam à vontade, não se sintam constrangidos, mas é aqueles que estão aqui na casa, que sabem para onde vai o dinheiro, de como é que é administrado o dinheiro. O dinheiro que entra aqui, nós temos a consciência de que é para o reino do Senhor, para que o reino cresça, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo aí fora. E é assim. E nós pedimos sempre santidade para aqueles que estão administrando, para aqueles que estão colocando a mão sobre o dinheiro que é do Senhor, dinheiro sagrado. Então que você possa orar ao Senhor agora. Se o Senhor falar ao teu coração, se o Senhor construir o teu coração, você possa participar desse momento, ou através do gasofilácio, ou através do Pix, hoje ou amanhã, quando você achar que deve, quando o Senhor falar ao teu coração. Vamos orar, Deus. Amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus amado, pelos louvores, porque o Senhor nos diz na sua palavra que o Senhor habita no meio dos louvores, meu Pai. Em nome de Jesus. E nós sentimos com certeza a sua presença, meu Pai, porque a tua palavra nos garante que onde tiver 2 ou 3 em teu nome, Senhor, Pai, ali o Senhor estaria, Deus. E nós, pela fé, Senhor, confiando na tua palavra, Senhor Deus amado, que é absoluta, nós sabemos que o Senhor se faz presente. Pai amado, toma nas tuas mãos, meu Pai, cada pessoa aqui presente, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, Senhor, nesse momento em que nós vamos participar, Deus, da adoração, Senhor, meu Pai, da oferta, dos dízimos das ofertas, Deus. O Senhor sabe para que precisamos do dinheiro, Senhor.
O Senhor sabe para onde vai o dinheiro, meu Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor dê santidade, Senhor Pai, a cada um, Senhor, que ofertar. Que o Senhor dê santidade, Senhor Pai, a cada um que administrar esse dinheiro, Pai. Que possa ser aplicado na tua obra, Senhor, para o crescimento da tua palavra, Senhor. Para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, não somente nessa rua, mas nesse bairro, Senhor, nessa cidade, Senhor. Esse é o nosso compromisso como igreja, como reino do Senhor, meu Pai amado. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que participar desse momento. Que o Senhor esteja tranquilizando, Senhor. Que aquilo que for dado, Senhor, não falte, meu Pai amado, no seu lar, meu Pai. Que o Senhor esteja abundando, Senhor, na dispensa de cada casa aqui presente. Em nome de Jesus, meu Pai. E daqueles que não vão participar, Senhor, ou por desemprego, nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abra as portas, meu Deus, para que essas pessoas tenham emprego, tenham como participar desse momento tão privilegiado, Senhor Pai, com alegria no coração, de aplicar, Senhor meu Deus amado, com gratidão, dinheiro, sabendo que será aplicado no teu reino, Senhor, para que o teu reino cresça, Senhor Pai. E aqueles que também não vão participar por falta de administração, por não saber administrar, Senhor, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, tendo misericórdia, Senhor, e dando serenidade, dando paz, meu Pai amado, ensinando esses a administrar o seu próprio dinheiro, Senhor, seus recursos, meu Deus amado, e que esses também possam pedir ajuda, Senhor, para saber fazer isso, Deus. Em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, Senhor, meu Pai, como filhos do Senhor. Nos abençoe, Senhor, meu Pai amado, como praticantes da Tua palavra, Senhor. Nos abençoe, Senhor, meu Pai, como pessoas que são gratas ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem dado a nós, tem feito, e por tudo aquilo que o Senhor fará também, meu Pai. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecido ao Senhor por tudo. Amém e amém. Enquanto ele toca mais um cântico, você possa estar orando ao Senhor e participando desse momento tão especial para a nossa vida. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença
agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, como corpo de Cristo, para celebrarmos a vida, Senhor, em Cristo Jesus, para celebrarmos a esperança viva que há em nós, meu Pai, para celebrarmos, meu Pai, a Tua presença em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Leve-nos em paz para os nossos lares, Senhor Deus. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor, de reflexão, pensando tudo aquilo que nós ouvimos aqui, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor, de prática, que possamos praticar tudo aquilo que ouvimos aqui, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, seja conosco, Santo Espírito de Deus. Nos anime, nos fortaleça, nos ensine, Senhor. Nos encoraje, Senhor, meu Pai amado, a termos transformação de vida no Senhor, meu Pai. Nos ajude a caminhar, meu Pai. Nos ajude a sermos realmente sal da terra e luz do mundo, Senhor. Agente de transformação, aonde quer que sejamos, meu Pai. Que sejamos uma referência do Senhor. Que sejamos, Senhor, meu Pai amado, aqueles que exaltam o bom cheiro, Senhor, onde quer que estejamos, meu Pai. Seja conosco, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos leve em paz para os nossos lares, e o amor de Deus, a graça que há somente no Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja conosco não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Dê um abraço no seu irmão, deseja a ele uma ótima semana e nós estamos despedidos em nome de Jesus. Queridos, deixa eu só avisar, a próxima semana nós temos uma assembleia ordinária. Extraordinária. Oi? Extraordinária, né? Ordinária. É ordinária. Na próxima semana temos uma assembleia ordinária.